coisa a gente. Porquê? 100 subscritores. Não é? É, realmente Estávamos é a verdade. pedir no último episódio. É 100 verdade. subscritores. Mas como é que foi o 100º? Pá, nem sei. Certo? Nem sei, mas já vamos com 103, acho eu. É verdade. Um crescimento E, bruto. pá, Estou orgulhoso. para quem desapareceu, sei, É verdade. não está mal. Agora Se calhar desaparecemos outra vez e aparecemos com não, 200. agora deixa-me só aqui fazer uma coisa muito rápida, porque já que a gente estamos sempre a pedir coisas, só podemos só ir aqui. Estás a e falar ver. tão mais porquê? Ah, Estás-me a contar algum segredo? Não, Ah, desculpa. ok. E estamos com 492 seguidores no Instagram. Eis, Podíamos bater nos 500. podíamos. Depois. Era. Acho que a malta podia ir lá seguir. O que é que temos para hoje? Qual é o prato do Então, dia? para hoje temos aqui um convidado que eu vou fazer uma breve introdução. Vais pôr o homem a chorar. Vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Então, o nosso próximo convidado nasceu em Samora Correia. Nasceu fora de Samora, mas veio aos 9 anos para cá. Rapidamente se apaixonou e tem-se dedicado muito à terra. Foi jogador, capitão e presidente do grupo esportivo de Samora Correia. Bancário de profissão, mas sempre ligado à política. Hoje pai de 2 filhos, quer garantir que cresçam numa Samora diferente. Hoje exerce funções na lista do PSD, com o intuito e o objetivo de acrescentar valor à terra. Muito bem-vindo, Paulo Sérgio. Podes vir, amigo. Sim, senhora. Não sei Pá, quem é que escreveu isto, mas Hã? sim, senhora. Não estavas a achar? Quase emocionado, olha. O que eu pensei, olha. Não seguim por ali que está. Que aquilo está. Muito bom. Gostaste? Demoraste quanto tempo a fazer? Pouquinho. Foi 10 minutos antes de vir para Sim, aqui. não é para aqui, estás completamente Não estava fora. mesmo nada à espera, por acaso. Estás a ver? resumo, pá, deste Bom. nós, muito bom. Parece que ele te conhecia. Parecia. Parece que ouviu esta história. Parece que ouviu esta história ele. Olha, bora, Paulo. Pá, muito obrigado por teres aceito este convite. Era algo que nós já, na realidade, já te queríamos ter convidado e convidámos há mais tempo, mas não foi possível. Também pelas funções que estavas a exercer na altura no clube, não tanto pelas funções, mas porque ias deixar de ter essas funções e era preferível falarmos agora mais à vontade. Obviamente nós temos algumas ideias, algumas perguntas que te queremos fazer, mas vamos começar por agradecer por estares cá. Eu tenho a agradecer aqui a oportunidade para falarmos um bocadinho e também se calhar aqui contar um bocadinho o meu percurso desde que vim para Samora Correia e dar-vos os parabéns por esta iniciativa. 2 jovens da terra querem fazer algo diferente e isso é de louvar e para mim é muito bom ser mais um que possa cá estar, também dar aqui o contributo para que também o vosso trabalho possa de certa forma chegar a mais pessoas ou que eventualmente também possa aqui melhorar, que acho que esse é o objetivo e poderem evoluir dentro disto que é o podcast e dar-vos os parabéns. Obrigado. E como uma boa conversa tem que aqui ter um bom vinho. Olha, Trago-vos aqui, não é só os outros. Trago aqui um vinho da Companhia das Ilhas, aqui também oferecido pela minha amiga Sónia Ferreira, que é administradora da companhia. E muito obrigado. És tu que vais abrir? Sou É eu. sempre ele. É sempre ele que abre. Obrigado. Espero que O gostem. Teca abriu aqui um belo presente. A senhora Companhia. Verdade. O Teca, desde que o Teca veio cá e trouxe presentes, a malta agora obrigado. Epá, ainda bem. Ainda bem, não, nada chato. Tivemos mais umas quantas coisas que se os próximos quiserem trazer, como micros que custam 200 euros e umas quantas coisas. Se a malta quiser trazer, nós aceitamos. Pois. Portanto, Aproveitar o que podia. Aproveitar. Olha, bora. És bancário, não é? Há quantos anos? Há 18 anos. 18 aninhos. Porquê bancário? Porque é que isso, ou seja, quando decidiste, era a tua primeira hipótese, não? Não, isto surgiu, ou seja, eu estava a estudar, estava na faculdade, em Santarém, e surgiu aqui através de pessoas conhecidas que havia uma vaga, ou que estavam à procura de alguém para a parte da Caixa. Na altura era o BPN, o banco, e soube dessa oportunidade, concorri, fiz testes psicotécnicos, felizmente entrei. Estava longe de perceber o que era isto de ser bancário, mas de facto foi rapidamente algo que me fascinou e que gosto muito. Ok. E hoje em dia, a nível da tua profissão, próximos objetivos, existe alguma coisa que tu sintas que neste momento, de topo de carreira, alguma coisa que tu queiras conquistar? Sim, a nível
na área da banca. Neste momento estou como gestor de clientes, neste caso na agência aqui de Samora Correia. O objetivo aqui é nós temos de dar todos os dias o melhor e depois as oportunidades, eu penso sempre assim, as oportunidades vão surgindo. Se surgir, estou cá para perceber o que é que posso abraçar. Mas é fazer o melhor trabalho possível todos os dias, que isso eu acredito sempre dando o melhor. Há de surgir algo e depois nós decidimos o que é que nós queremos fazer. Por algum instante pensaste em deixar de ser bancário nos últimos 18 anos? É muito Isso difícil. acho que é uma profissão muito exigente, não é? E tem uma pressão muito grande. E apesar de que gosto muito daquilo que é, ou seja, a área, ou digamos as minhas funções, ou a minha missão enquanto bancário, não é? Ou seja, a questão de apoiar tanto particulares como empresas, ver crescer uma empresa, por exemplo, de raiz e ver a sua evolução, ou eventualmente financiar um casal jovem, ou a comprar a sua casa, que é o bem mais precioso que a gente pode ter, isso traz um gozo brutal. Agora, neste mês quero, ou seja, vejo-me a continuar a bancário. Se pensei muitas vezes, eventualmente na área do futebol, pensei que se desse, pudesse sair para essa área, mas nunca, até pouco tempo, nunca pensei em fazer outra coisa senão bancário. Então nunca havia uma hipótese B. Um Pá, plano B. não, porque como é que eu te vou explicar isto? Porque estava e estive sempre muito focado naquilo que era a minha profissão, percebes? Sempre tentei dar tudo de mim na profissão, porque gosto realmente daquilo que faço e até ao momento não surgia. Gostava, claro, quando foi questão de parte do futebol, mas a gente sabia que viver do futebol era uma coisa... Não, o tinha que ser Ruben assim podia. O Ruben podia. Isso não é sempre para aqui. Mas não seria fácil. E como dá gozo, sabes que nunca foi... assim, dentro da área da banca podia ter outras funções, não é? Mas não fugindo daquilo, claro que nunca pensei assim muito a sério de sair. Foi sempre tentar dar o melhor, nunca pensar em sair. Se não fosse bancário. Amigo, se não fosse bancário. Lá está, era na parte do desporto, gestor, talvez, não sei, mas acho que ligado ao futebol, porque toda a hora, todos os dias, a gente está sempre ligado ao futebol. Mas sabes que isto depois também, o que é a prioridade aos 20, ou digamos, aquilo que tu gostas aos 20, ou que pensas que queres fazer aos 20, não é igual aos 30, quando chega aos 30 não é igual aos 40 e por aí fora. E também conforme também vais tendo outra experiência de vida, vais vivenciando com outras pessoas, vais conhecendo outras coisas, naturalmente que os teus gostos podem eventualmente, não, pelo menos eu, não diversifica muito, ou seja, não tenho muitos, digamos, hobbies ou que gosto de fazer muita coisa. Tenho, nesse caso, 2, 3 coisas que gosto de fazer, 4. Claro, depois, consoante também a idade, como eu estava a dizer, vais gostando mais de uma coisinha do que outra e faz parte. E agora passando aqui para a parte do futebol. Tu vieste para cá com 8, 9 anos, não é? E vieste logo para o Grupo Desportivo de Samora Correia. Sim. Como jogador. Tiveste cá quantas épocas? Eu morei, vim de Lisboa, de Sacavém, mais propriamente do Catedral. Vim para cá eu penso que tinha 9 anos ou seja, morava perto do campo de futebol. Já jogava lá no Catedralense, assim que eu soube que havia aqui um campo de futebol, né? Comecei a pedir aos meus pais e comecei a treinar no Grupo Desportivo de Samora Correia, no velho campo, na Casa do Povo. E tive cerca de... ou seja, eu saí do Samora, ou seja, estamos a falar, eu estive ali, ajuda-me, desde os... eu saí com 25, se não estou enganado, por isso, se entrei com 10, foram 15 anos seguidos. 15 anos, depois saí, passei por mais 3 clubes e depois regressei novamente em 2011, 2012. Saio de Samora, vou para o Vila Franquense, faço Vila Franquense, Bucelas, depois paro, que entretanto de casa, 2013. Depois, a meio da época, tinha lá o pessoal na Barrosa a jogar, desafiaram-me e eu fui lá para o pé deles e depois voltei outra vez a Samora. Quando voltaste a última vez ao Samora foi com que intuito?
Olha, eu quando vi ao quando voltei, foi depois nós começarmos, malta próxima, malta já tinha jogado comigo, malta também sentia ao clube a necessidade de que era preciso nós ajudarmos. Ao fim e ao cabo era esse o motivo do regresso e depois a mim fazia-me sentido finalizar a minha curta carreira de futebolista no clube com o Em Samuel casa. Correia. E surgiu a hipótese de nós, de 4 ou 5, juntarmos novamente e ajudar pronto, aquilo que estava-se a passar na altura com o clube. Ajudámos até inclusive lá o edifício mais antigo, limpámos, pintámos, foi ali por acaso ali um trabalho em conjunto muito porreiro e ajudámos as pessoas também na altura que estavam na direção, naturalmente que eram poucas e precisavam também de ajuda, fizemos essa parte, também digamos ver que um empurrão e depois começámos pronto, decidimos ir, penso que fomos 4 ou 5. Depois sabes que depois também começa a contagiar, vem um, vem outro, né? Depois, pá, vê lá, vamos ali tentar dar o nosso contributo, o nosso melhor, e de facto depois criou-se ali um grupo porreiro e pronto, e tinha que acabar ali a minha carreira futebolística. Tu entretanto, acabas a tua carreira e acho que nem um ano tu não sais do Samora. Sim, mas vamos aqui a uma questão antes, que é... porquê é que deixaste de jogar futebol? Olha, eu gostou, mas eu coloquei logo na minha cabeça, eu casei em 2013 e o meu filho nasce em 2016, em maio de 2016. E eu disse logo que, ou seja, em maio vou deixar de... Esta era a última época, 2016, porque a minha esposa também trabalha no hospital, os horários, era muito difícil, a questão dos horários dos treinos, ela estaria a trabalhar, alguém tinha que estar com o miúdo e eu pronto, tomei essa decisão e disse que era o meu último ano e foi mesmo o último ano, não fui jogar para mais lado nenhum, acabei no Samora e de facto se me perguntares, gostarias de continuar? Se calhar gostava, ainda tinha se calhar, pronto, podia continuar a jogar a bola. Mas Ainda hoje. Mas está nos veteranos e mal. Mas Eras tu e mais 10. tenho a cunha lá com a treinadora. Pouco existe lá. Eras tu e mais 10. alguma coisa do Rui? Não. Ruben, aliás. Não. Já sabem como é que é. Pronto, e foi essa decisão porque tinha que ser. Já não ia à seleção, como não ia à seleção. tinha que abdicar, exatamente. E pronto, e assumi e disse logo, pronto, era a última época, quando eu também falei a questão com a direção, era a minha última época enquanto jogador. Para mim era a última época enquanto tudo. E ganhava e ia embora. E pronto, foi por isso que eu decidi, porque não, era incompatível. Mas não foi assim. Nas estradas existem às vezes cruzamentos. Não foi assim. Não foi assim. O que é que aconteceu no ano a seguir? Não foi assim. Pá, ainda em 2016, acho que 2016, final de 2016, se calhar, começámos, fui contactado aqui por Mário Reis, foi o meu primeiro treinador em Samora Correia. Sério? Por acaso, curioso, foi uma coincidência muito engraçada, porque foi o meu primeiro treinador. Eu quando vi para o Samora, havia as escolinhas, né? As escolinhas a gente estava lá entretidos, ali atrás do campo, que agora ali que agora é o lar. Mas quando comecei a fazer parte, digamos, de um escalão de competição, o Mário Reis era o treinador. E por acaso foi ele que assumiu a questão da lista para presidente e convidou-me para a lista dele para integrar a direção do Samora. E eu na altura sou sincero, este gajo é maluco, eu deixei de jogar à bola, o que é que eu vou fazer para ali? Como é que eu digo à minha mulher? Como é que eu digo à minha mulher que deixei de jogar futebol para tomar conta dos miúdos e agora vou para presidente? Não, aquilo é pouco tempo, aquilo não leva menos tempo que o futebol. O futebol é 3 vezes por semana e o domingo era o domingo o dia todo, a direção, aquilo é só uma horinha, uma reunião por semana. É que eu estou mesmo a imaginar o Mário a dizer-te isso, ou seja, visualmente eu estou a imaginar o Mário a dizer-te isso, tipo com o jeito dele de... Não te preocupes, está tudo bem, eu ajudo, está tudo bem, vai dar certo. Assim, o Mário quando me fez, lá está, isto, eu olhei também um bocadinho esta questão, foi, por exemplo, quando foi também que regressei ao Samora, que era, de facto, as coisas não estavam muito bem no clube. E isto foi alguém dentro da própria direção que foi pedir ajuda a alguém externo para que pudesse fazer algo diferente, algo melhor. E
na altura o Mário, quando me convidou, falámos muitas horas, apresentou ideias dele. Eu, naturalmente, não sabia, ou seja, dentro de uma direção, apesar de ter jogado no clube tantos anos, mas não fazia ideia o que era o dirigir, não sabia o que era ser Sim. diretor do clube. Sim, sim, sim. E ele disse sempre que já tinha na altura uma longa e vasta experiência no associativismo, na questão da Arepa, não é? Tinha estado lá muitos anos, e ele sempre disse que, pá, não te preocupes que eu estou cá, tenho a minha experiência e vou-te ajudar, e sei que aquilo que tu podes dar ao clube é importante para virar esta página, porque de facto o clube está numas condições que nós temos que mudar isto. E se tu gostas do clube, foi aquele que matou, não? Se gostas do clube, tens que aceitar. Epá, e depois a equipa e as pessoas começámos a desenhar, digamos, o projeto, o que é que poderíamos fazer, de que forma, pá, volto outra vez aquela coisa, o bichinho do desafio, da missão, e eu não podia dizer que não, e pronto, e disse vamos lá, vamos para a luta. Eu tenho um grande respeito pelo Mário, obviamente, e tenho pena porque acredito que ele foi o primeiro grande impulsionador de toda a mudança que o clube teve. Acho que merecia um bocadinho mais de reconhecimento, e ele tem, mas acho que ainda merecia mais um bocadinho por tudo aquilo que ele fez. Ao mesmo tempo também acho que ele saiu demasiado cedo, por opções próprias, e está tudo bem em relação a isso, mas acho que aqueles primeiros 2 anos, e que nós tivemos a oportunidade de privar com ele muitas vezes nessas reuniões, eu acho que não havia ou não existe nada que aquele homem não tivesse um bocadinho de conhecimento, percebes? Se fosse para falar de esgotos, ele sabia. Se fosse para falar de tubagens, ele sabia. Se fosse para falar das escalas dos projetos da Câmara, ele sabia. E portanto é incrível o conhecimento que ele tem, e acrescentou muito. Sabes que ele, na Arepa, ou seja, acompanhou digamos, o nascimento, né, do clube, ou seja, foi a fase desde não haver nada, que era um terreno que teve que ser arranjado, até a construção, né, de tudo o campo. Creio que mais ou menos tudo o que existe agora, acho que até o restaurante acho que ainda foi na altura que ele lá estava que fizeram, só não está agora o campo de futebol 7, não havia, isto é mais recente, mas ele apanhou esse processo todo. Para além disso, eu acho que é uma pessoa, pá, que tem uma visão, pá, brutal, consegue antecipar muitas coisas nestas, pá, e é uma pessoa bastante útil, infelizmente, e por razões, pronto, pessoais, que ele quis sair, porque de facto veio dar aqui uma reviravolta naquilo que era o clube, e transformou aquilo que, na minha opinião, veio a ser aquilo que é o clube hoje. Porque de facto, quando nós entramos, havia ali muitas barreiras, e ele teve a coragem de ir contra essas mesmas barreiras, e não foi nada fácil, porque acompanhei bem de perto, mesmo a nível de saúde dele não foi fácil, e conseguiu, e tem esse mérito, infelizmente, para o clube. Quis sair mais cedo, ele depois regressou comigo mais à frente, não na direção, mas de diretor adjunto. Porque lá está, ele também tem este bichinho, e quando se fala do Samora, e ele, pá, é daquelas pessoas que quer estar, ou seja, ele está sentado, né, e a assistir, que molha um bocadinho, ele quer estar no terreno. Eu acredito que ele vai voltar. Epá, pois, Não sei quando, não sei, mas acredito que ele vai voltar. Mas tive pena, mas compreendi as razões dele, e aceitei, como é óbvio, porque de facto sei que aquilo custa, mas foi se calhar a primeira grande chave, a primeira grande pedra de conseguirmos aqui mudar aquilo que era o clube. Tu tiveste quantos anos na direção? Eu tive 8. 8 anos. Entramos com o Mário em 2017. Ganhámos as eleições a 31 de março de 2017. Mas como, entretanto, depois foste presidente, como presidente tiveste só 2 anos. 2, sim, um mandato. Ou seja, comecei com o Mário Reis, vice-presidente, depois o Mário saiu, ficou o Pedro Falua, também como mandato, 2 anos, os mandatos são sempre 2 em 2 anos, eu fiquei sempre como vice-presidente, depois foi o Tiago Reis, ficou a presidente, também um mandato, eu vice-presidente, e depois o último foi como presidente estes últimos 2 anos. O que é que para ti foi o melhor ou maior vitória como presidente? Epá, uma pergunta difícil, porque se tive coisas que gostaram, tive muitas que me deixaram muito, muito orgulhoso e com muita alegria. O que é que me deixou? Claro que os títulos
são sempre muito bons, quer dizer, histórico. Os Júniores ir ao Campeonato Nacional foi um momento incrível. Pá, aquela tarde daquele jogo foi com a claque, aquele ambiente todo. Eu não sei quantas pessoas estavam no campo a ver o jogo, foi brutal. A questão também, não menos importante, a questão da subida dos juvenis à primeira. Agora, o que é que eu te posso dizer que deixou de facto aqui, se calhar, muito, muito feliz? É ouvir dos miúdos, dos atletas e dos pais, de facto, senti um orgulho no clube onde estavam. Pais que não são de Samora, mas que diziam, pá, o clube tem umas condições brutais, vocês estão a dar umas condições aos miúdos brutais, isto tem um potencial tremendo. E acho que isso é o melhor... Nós também tínhamos na nossa altura. Eu acho que é o E melhor, tu, na tua para altura? mim, é o melhor reconhecimento, deste caso, enquanto presidente, podia ter, que é o ouvir das pessoas que frequentam todos os dias o clube, né? Que de facto percebem que as pessoas que estão na direção têm esta preocupação, que é dar o melhor que conseguir as condições. E ter cada vez mais miúdos a procurar. O atingir a meta dos 300 atletas foi também, pá, lá está. De facto, tive a felicidade de ter várias coisas boas. A meta dos 300, a gente andava aqui a ver, pá, temos que... Já no meu tempo. Já se falava disso. E na altura eram 120 à volta. E já na altura falávamos em chegar ao dobro, mais do dobro O desse objetivo número. tinha que ser pela base, tinha que ser ou seja, para tu teres depois conseguires, digamos, obter mais e melhor qualidade, tens-te uma base, digamos, grande, né? Pronto, ou seja, e isso era importante e a academia veio ajudar muito nessa questão. E depois é todo esse trabalho, toda essa... Deixa-me só dizer uma coisa, que é para te dar razão nesse sentido, prova disso é o NASC, que fez esse papel, que há uns anos tomou uma decisão mais difícil de acabar com os séniores, de fazer uma boa formação, que é uma formação que é reconhecida nacionalmente, não só pelos que saíram, mas pela competitividade que as equipas têm. Este ano, os séniores do NASC não só voltaram a ter equipa, muita dessa equipa sustentada pela formação de sub-16, sub-18, como ainda sobem de divisão, e essa é a prova de que às vezes mais vale, que às vezes não, todas as vezes, olhar para o baixo, porque é a parte mais sólida do clube. E pegando esta questão do NASC, como nós no Samora, eu acho que qualquer coletividade, neste caso falando das coletividades, associações, clubes, que têm alguma visibilidade, né, algum mediatismo, naturalmente, ou seja, quando tu tomas uma decisão, né, ou seja, há sempre críticas, né, porque há pessoas que gostam, outras que não gostam, mas quem de facto está lá, né, e tem a responsabilidade de tomar decisões, eu costumo dizer, só não erra quem não toma decisões. Quem toma decisões, umas vezes acerta, outras vezes erra. E de facto, quem lá está, acredito sempre que quer dar o melhor e sempre em prol da coletividade, da associação que está a representar. E eu lembro perfeitamente, no NASC, por exemplo, estás a tocar nesse assunto, foram muito criticados pela questão de não ter séniores. Como é que é possível? E hoje em dia, se calhar, essas pessoas, se calhar, naturalmente elas próprias, também gostou-lhes muito de não ter o escalão de séniores. Claro. Mas de facto havia ali um porquê, uma razão para não existir. E hoje está aqui a resposta. Né? Porquê? Porque se calhar não tinham as condições que deveriam ter para avançar para esse projeto. Vamos com calma, havemos lá chegar. E isto às vezes mais vale, como disseste, um passo atrás, fazer as coisas com cabeça, tronco e membros, ou seja, sustentada, para depois sim, quando acontecer, estarmos em condições para avançar. Tu, como ex-presidente, tu sentes que um clube sobrevive melhor só com séniores ou só com camadas jovens? Eu sempre fui defensor do clube ter os escalões todos. Todos. Aliás, foi uma luta que eu tive desde... Nós temos um escalão que não é, digamos, reconhecido na associação, que é o Sub-5, porque na Associação de Futebol Santarém só está a partir do Sub-6. O Sub-5 nasceu com a academia, porque achámos que o Sub-5, digamos, só existe um treino, que é um sábado de manhã, que é um bocadinho uma introdução, é mais uma ajuda na parte da coordenação, uma parte motora, porque hoje em dia os miúdos, nós íamos muito para a rua, né? Nós íamos jogar bola para a rua, nós íamos para o parque, estávamos lá horas e horas, hoje em dia não, os miúdos... E nós sentimos essa necessidade que é preciso, se calhar, mais cedo trazê-los para os miúdos terem este exercício, ok, na escola fazem, mas é uma coisa muito pouca. E eu senti isso. Desajustada. Eu fui, na altura, peço desculpa, na altura estive nesse projeto, avancei, não era treinador, mas estava a acompanhar, e posso-vos confessar que tinha, logo no primeiro ano, tínhamos para aí, por
acaso correu muito bem, fizemos junto das creches e aqui das escolas para trazer miúdos e divulgámos essa informação para captação de miúdos com 4 anos, 4, 5 anos, e eu tive lá miúdos que não conseguiam com 4 anos saltar de pé juntos. Isto parece uma coisa simples, mas é a realidade hoje. E quando tu passar tipo 3 meses, o miúdo conseguir saltar uma barreira de pé juntos, o pai vem-me agradecer. E estas coisas dizem, pá, como é que é possível? Não é? A gente, na rua, quando éramos miúdos, a gente subia árvores, né? Corríamos, jogávamos à bola, esfolávamos. Hoje em dia isso não acontece. E tu vês esta evolução, pá, que é brutal. E o pai assim, pá. E depois, pronto, vinha saber, de facto, o miúdo, pronto, devido também às profissões exigentes dos pais, não é que eles queiram, mas Claro, é a vida. Claro. O miúdo de facto tinha muito pouco esta possibilidade de fazer exercício. Estava mais agarrado ao telemóvel, agarrado aos computadores, e é esta a nossa realidade. E de facto veio aqui mudar aqui o paradigma. Para te responder à tua pergunta, eu sempre defendi que tínhamos de ter todos os escalões. Não, para mim não faz sentido haver formação, se temos essa possibilidade, e depois não haver séniores. Porque os séniores, quer não se goste, é a cara do clube. Tu vais em qualquer lado, na rua, falas com alguém, se calhar sabem em que posição é que estão os séniores. Se calhar se fores perguntar em que posição ficaram os juvenis, se calhar não sabes. Ou seja, isto é verdade pura e crua, claro. É mesmo essa. Só que, para chegar aos séniores, tens um caminho longo. Né? E muito importante a academia, naquilo que é o projeto do clube, o seu crescimento, e depois tens os escalões de competição, esses que vão-te ajudar a teres possibilidade a meteres miúdos com mais qualidade nos séniores e depois teres uma equipa mais competitiva nos séniores. Na minha opinião, sempre defendi isso, tem que ter todos os escalões. Nunca falava essa questão de acabar os séniores, para mim não faz qualquer sentido. E a pior coisa como presidente? Olha, a pior coisa, duas coisas que me gostaram muito. Tem duas que me ficaram, se calhar houve mais, mas tive aqui duas que me gostaram bastante. Porque às vezes estamos em posições, temos de tomar decisões, não é? E sempre olhar mais, ou seja, ter sempre atenção àquilo que é o clube, ou seja, sempre dar mais destaque ao clube do que, ou seja, para mim, não é? Ou seja, mais sempre ao clube. E posso ter umas coisas que para mim foi horrível, foi época passada, ter que dizer, porque não tínhamos condições para ter 2 equipas de iniciados, ter que dizer a miúdos aos pais, que não podiam continuar no clube. Porque de facto tínhamos muitos miúdos para uma equipa e poucos para 2. E isto às vezes parece que é simples, chegas lá e eu fiz questão de estar presente, chamar os pais e dizer pessoalmente que o porquê, mas que não era possível continuar. Ou por acaso alguns disseram, mas ok, mas ele... Ou seja, a diferença, repara, nós, à partida, espero eu que este sábado conseguimos ser campeões, né, e subir ao Nacional. De facto, a equipa tinha um nível muito, muito alto. Muito alto. E não era fácil de acompanhar, ou seja, essa exigência. E acho que eu coloquei-me no lugar também dos pais ou dos atletas, não quis também estar, ou seja, acho que não era justo estar aqui a dizer, olha, vocês ficam sabendo que não iam jogar. Né? E acho que temos de ser aqui o mais sinceros e o mais transparentes. Até porque é uma idade onde precisam de o fazer. E felizmente acho que se não for no Samora, acho que acontece nos outros clubes, tens outras oportunidades para ir para o outro lado jogar se quiseres, e foi o mais transparente possível, mas está, custou muito, atletas se calhar não, estavam lá já há alguns anos no clube, e ter que dizer que olha, não vai ser possível. Acabou, não dá. Custou muito, mas tinha que o fazer, pronto, porque estou a representar o clube e como presidente tinha que tomar essa decisão e custou-me bastante. Outra, não escondo, até porque tinha aqui uma relação de proximidade e acho que até próximo de amizade. De facto foi lá está, pus um coração de parte e foi pela questão daquilo que era, achámos nós, ou achei eu que era o melhor para o clube, que foi dizer, ou seja, a saída do Brandão enquanto nos séniores. Claro que houve aqui, mais uma vez, muita controvérsia, né? muita história, Polémica. mas muita polémica, muito se falou, mas de facto estou de consciência tranquila, aquilo que achámos que seria o melhor naquele momento para o clube, tive de tomar essa decisão e para o bem, deste caso, como estava a dizer, a questão do clube, achámos nós, tomei essa decisão, comuniquei e de facto, se me dizer, gostou-me, claro, que tinha
tinha essa proximidade com ele e tive que tomar essas decisões. E quem está à frente disto, não podemos olhar só porque fica bem ou porque é nosso amigo. Não, tenho que ser sincero. Acho que consegui separar as coisas, ou pelo menos tentei separar as coisas. Uma coisa é o presidente, outra coisa é amigo, ou familiar, ou seja o que for, mas naquele momento tem que defender os interesses do clube. E defender os interesses do clube. Se aquela era a decisão, eu assim que foi decidido, rapidamente tive que transmitir. O que ficou por fazer? O que é que tu... Ou seja, eu acredito, porque te conheço e sei aquilo que estavas a propor, acredito que saias com o dever ou com o sentimento de dever cumprido. Há sempre coisas que ficam por fazer, mas se tu pudesses definir o que é que tu sentes que eu tenho uma suspeita, e se depois tu não disseres essa eu posso dizer, mas o que é que tu sentes que ficou mesmo realmente por fazer e que se isso tivesse acontecido ainda tinha a paisagem ainda tinha ficado mais bonita? Tem aqui a mítica bancada. Já sabia, A bancada era isso que eu ia dizer. Há de Uh, nascer, pelo menos depois de Cristo. Agora... Epá, foi. De facto, é desolante. É desgastante. Quem acompanha o clube já há muitos anos e quem passa por direções e não só, tu vais a qualquer campo, tens uma bancada, mesmo que seja coberta, tens uns degraus, tens uns bancos. E de facto, eu quando eu fui eleito no dia 1 de Abril, no dia das mentiras, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi, nós fazíamos sempre isso, reuníamos com a Câmara, apresentávamos, fazíamos aqui, digamos, a apresentação do projeto, e uma das coisas que nós fizemos sempre também foi apresentar as contas à Câmara, ou seja, nós sempre fizemos de mostrar onde é que nós estamos a gastar, digamos assim, onde é que estamos a investir com o dinheiro público. E isso para mim foi sempre, desde que eu entrei na direção, e com o Mário foi logo isso claro, foi reunimos sempre, todos os anos, ok, a Câmara dá este subsídio, mas nós fizemos isto, estamos a pensar fazer isto, e eu acho que é importante esta sinceridade, esta transparência para quem também dá um contributo bastante importante, e porque também são dinheiros públicos, e tem que haver essa responsabilidade naquilo que se está a gastar nestas associações. A bancada, eu quando fui eleito, foi das primeiras coisas que reuni, procurei, encontrei uma empresa, fizemos o projeto, pedi o orçamento, falei com a Câmara, com o vereador do desporto e ok, vamos lá, e eu fiquei mesmo com aquela assim, pá, é desta. será que eu será que tenho aqui alguém lá no céu que me vai mágico ajudar? E pá, fiquei muito, na altura fiquei muito motivado, apresentei o projeto ou seja, podia digamos simples para arrancar e ter uma bancada coberta com aproveitamento por baixo. E dava para os dois lados ou não? Não, só por um lado. Nos dois lados não podes, não consegues. Ah é? Não. Mas não... Não dás pelo edifício onde está, tens os painéis por cima, tu não podes ter, não podes ter bancada, neste caso para os dois lados. Então ela seria por cima da nova estrutura virado para o relevado? Não encostada à nova estrutura virada para o relevado. Okay? Ou seja, a ideia, o projeto, depois quando falámos lá com o engenheiro, e depois tivemos também ali entre várias pessoas, não só da direção, mas tem pessoas que estão ligadas há muitos anos no clube, temos aqui também opiniões, e a ideia seria a bancada ficava, digamos, ali um pouco afastada, um género de uma passagem. Um corredor. Porquê? Porque depois tínhamos gabinetes por baixo da bancada, estás a ver? Depois sim, claro. a bancada nascia, pronto, para aí, talvez acho que era 2 metros e meio para a frente, e depois ia acabar mesmo até ao relvado, estás a ver? Pronto, ficar assim. Pá, e de facto fica muito motivado, e assim, pá, será que isto vai acontecer? Os valores e tal, falámos, reunimos. Foi quase. E nada. Até hoje. Infelizmente nada. A única bancada que existe no Complexo da Morteira foi feita pela direção. Em 2018 fizemos a bancada coberta, a única que existe no campo, fomos nós que fizemos. Yeah. E agora, por falar em polémicas, exatamente. Olha, vou pôr um bocadinho de vinho. Mete. Força. Acho que vais precisar. Por falar em polémicas, Ouvimos dizer? não ouvimos dizer. Não Sim, ouvimos dizer. Estou à vontade. Houve aí uns chururus, exatamente, sobre umas decisões tomadas no grupo desportivo, enquanto tu também como dirigente, se não estou em erro. 2 pessoas já vieram cá e deram o seu parecer
E agora queríamos ouvir a tua versão sobre o despedimento do Vítor Hugo Padinha, relacionado com o Tiago Carvalho, e eles dois já deram o seu parecer, e nós queríamos saber a tua opinião sobre isso e o que é que realmente aconteceu, e também para defenderes um bocado se tu Se é que precisas. Sim, é isso. Se quiseres. Olha, E se tivesse outras polémicas também queiras... Sim, vocês querem a sangue, né? Vocês querem a sangue. Já percebi. Não, olha, e antes de tocar nesse ponto, vou-vos falar numa situação que eu quando fui convidado para a direção, como eu estava nos séniores, uma das coisas que eu disse logo foi, porque tinha lá muitos amigos e sei como é que isto já funciona, disse logo, Claro. eu não quero ter nada a ver com os séniores. Claro. Eu quero ficar afastado, fiquei na parte financeira, a parte de publicidade, patrocinadores e outras, mas os séniores eu disse que não queria, porque já sabia que aquilo... Inteligente. Claro. ou Ia dar seja, raia. E depois assim, era uma experiência para mim nova, eu não sabia se conseguia de facto separar as coisas, né? E depois é naturalmente, tu tens a confiança, depois poderiam eventualmente amigos que quisessem saber algo da direção ou podiam puxar mais qualquer coisa, e eu disse sempre, não quero ter nada a ver, claro, sou diretor, não fico, digamos, livre de responsabilidade, mas não estou, digamos, com esse pelour, digamos assim, nos séniores. Isto é esse ponto que tu me perguntaste. Em relação a essas coisas, olha, o que eu tenho a dizer-te é que, naturalmente, isto, seja no Samora, seja em coletividade, seja em empresa, seja onde for, cada pessoa tem a sua expectativa, né? E tu tens sempre para ti aquilo que tu achas que é bom para ti, que para outra pessoa pode não ser. E essas situações que surgiram, posso-vos dizer o que é em relação a isso. Nós, de facto, e não esquecer isto, que está numa realidade totalmente diferente, né? Tínhamos chegado também ao clube, as coisas não estavam assim tão bem como estão agora, e isto construir um plantel de jogadores e equipa técnica nos séniores era relativamente fácil, mas não era assim tão fácil. No entanto, a pessoa que esteve envolvida nestas questões que vocês falaram, e antes depois de falar aqui mais concretamente, tenho-vos a dizer que tive a sorte de trabalhar com ele no Samora, porque meteu sempre, mas sempre, qual for a decisão dele, os interesses do clube à frente, em detrimento dos interesses dele, ou até se calhar pessoas que estavam próximas dele, e ele conseguiu separar isso. Agora, tudo o resto, podemos aqui todos, cada um tem a sua opinião, cada um vai achar que se calhar podia ter feito de uma maneira ou de outra. Eu sou-vos sincero, falei com todos, e quando eu vi aqui no podcast os dois, eu falei com ele, já tinha falado com o Vítor antes, e com o Carvalho, quando eu soube, porque houve aqui, e disse-lhe a ele que houve aqui coisas que falou, não era bem verdade, porque ele não sabia. Ele falou aquela versão que ele sabia, claro, mas nem tudo foi verdade. E só que clarificar, e falei isso a ele, ele disse, de facto eu não sabia. E lá está, nós estamos numa posição diferente e ele estava noutra posição, ok? E quando ele diz que, na questão dos valores, na altura não tinha dinheiro e depois a seguir o clube já tinha dinheiro, não. E isso era eu que controlava, e isso posso eu responder por aí, e era o mais rigoroso possível na questão das contas, e sempre fui. É que, pronto, tu sabes, e isto é muito fácil estar bem, e se estás um passo errado, pode estragar tudo. E de facto o clube era aquele valor, e não foi o clube que arranjou mais para depois ele ficar. Foi alguém de fora que, pela importância que o Carvalho tinha no grupo como capitão, não fazia sentido. Ou seja, nós não queríamos que ele saísse, de facto, né? Ou seja, ele era uma referência no grupo e no clube. Mas não havendo essa possibilidade, e acredito que outros clubes se calhar pudessem pagar mais, ótimo, mas aquilo era o valor que estava instituído e também não era justo para o orçamento que tínhamos feito, e perante outros colegas que também estavam na equipa, aquilo era o valor que estava instituído, e eu sempre fui, e várias discussões tivemos, não digo com o Carvalho, mas de outras situações, que era preciso às vezes dar mais qualquer coisa. Não, o orçamento é aquele, e pela importância, digo uma vez mais, que ele tinha e que podia dar ainda ao clube, houve alguém que quis dar essa compensação para ele não sair. Por isso o clube não tinha mais valores para isso. Em relação às decisões, sabes que aquilo foi tudo muito rápido e foi tudo inesperado. E depois é que eu costumo dizer, tu no momento foi aquela decisão. Bem ou mal tinha que se tomar aquela decisão. Mais uma vez eu digo, em defesa do clube.
porque não sabemos se fosse ao contrário o que é que iria acontecer. Claro. Agora, depois disso, o que é que lá está aquilo que estás a dizer, cada um tem as suas expectativas ou cada um tem o seu ego, digamos assim, se calhar ficaram feridos. Na minha opinião, eu disse a eles todos, os envolvidos, eu achava, na minha opinião, o que eu tinha feito era sentado e falar em todos, diziam tudo o que tinham a dizer um ao outro, até se não podiam falar mais, mas diziam tudo o que tinham a dizer e as coisas ficavam resolvidas. Era provável. Isto era o meu ponto de vista, disse a todos, tenham gostado, não tenham gostado, foi isso que eu disse. E é o mais sincero que eu estou a ser. E por isso eu acho que se tivessem falado muita coisa, se calhar não tinha vindo, se calhar, ou pelo menos não, a confusão não tinha sido tão grande, eventualmente, mas de facto, digo-vos aqui uma vez mais, as decisões foram tomadas, não tenho qualquer dúvida que foi em defesa do clube na altura, que teve que se tomar tudo a quente, porque as coisas surgiram, isto foi tudo muito rápido. Se calhar alguém também que, ou nós, na direção, com a pouca experiência que tínhamos, se calhar se for hoje, as coisas que podiam ser feitas, não digo que eram diferentes, mas de outra forma, ok? Ou se calhar resolvido de outra forma, mas o que é certo é que naquele momento foi a decisão que tinha que se tomar ou no imediato, e foi como ficou. Agora, aquilo que eu acho, podia se calhar eventualmente todos terem falado, não digo todos juntos, mas cara a cara terem esclarecido os pontos de vista de cada um, porque cada um tem o seu ponto de vista, e acho que deviam ter desabafado e dito o que achavam as coisas um ao outro. Nesse caso é aquilo que eu acho. Nesse caso em específico, eu acredito que é mais profundo do que isso. Porque ambos, não vamos falar disso aqui, obviamente, não faz sentido nenhum, mas, do meu ponto de vista, não teve a ver só com aquilo, teve a ver com outros fatores pessoais e profissionais, que tudo se misturou e acabou por criar uma espécie Mas de todas as partes? Claro, de todas as partes, de parte a parte. Talvez nem tanto do Vítor, mas de resto acredito que possa ter existido muito mal entendidos e muito pouco. Eu concordo a 100% na parte em que tu dizes de falta muita comunicação, e se as pessoas estivessem sentadas à mesa, se calhar as coisas tinham-se resolvido. Mas até poderiam ser resolvido, mas eu acho que ficava ali. Eu acredito que resolvido. Ou seja, diziam tudo o que tinham a dizer, e acho que. Penso eu que não haveria tanto, se calhar, barulhinho fora extra da zona onde poderia-se ter falado. É aquilo que eu acho. Agora, como digas tu, o Samora, para o bem e para o mal, fala-se muito, né? Tem essa visibilidade. De facto, as coisas, quando se calhar noutros sítios, quando acontece, se calhar não tem um impacto muito grande, mas no Samora tem, porque de facto tem muitas pessoas da Terra, que é grande, tem a sua gigante, história, tem a sua história, né? E de facto, às vezes foi fácil para as pessoas, não foi, eu acredito que não foi tanto para um lado como para o outro. Foi difícil estas decisões, é como disse, decisões que eu tomei foram duras, mas quem lá está tem que tomar decisões, e eu só acho, de uma vez mais, é que, na minha opinião, podiam ter conversado e esclarecido alguns pontos de cada lado, e talvez as coisas não criassem uma dimensão tão grande. Olha aí quando eles são politicamente corretos. Pá. E falando em politicamente corretos, tu não sabes estar quieto, não é? Então. Porque saíste, ou seja, deixaste de jogar futebol, foste para presidente. Deixaste de ser presidente, foste para outros caminhos, não é? Os caminhos são esses. É uma questão. Como é que eu vou explicar isto? Eu sempre gostei de desafios, e vejo mais, digamos, este desafio que vocês querem tocar como missão, da mesma forma que tive ou quis fazer no Samora, também em espírito de missão, ou seja, achei aquilo que ok, sim, porque posso ajudar. Não fartaste de ganhar dinheiro, não foi? Pelo contrário, aliás, milionário, de certeza. ainda hoje a minha mulher pergunta-me, mas tu nem 5 euros, nem para o gasóleo, mas como é que tu trabalhas de borla? Ao início fez muita confusão. Assim, nem uma bifana nestas esquinhas este homem comia. Pagava. Ele estava lá 8 horas, se eu precisava trabalhar, carregava tudo, mas a bifana ele pagava, mas não há cá brincadeira. Sabes que isso teve a educação dos meus pais, que ainda se estás à frente de algo, tens de dar o exemplo. Claro, tens de dar obviamente. O exemplo. E tu até não podes estar a exigir aos outros e depois claro, tu se não tu fazes. abres a porta para que pessoas com uma hierarquia inferior à tua também possam fazer. Percebes? Eu acho isso importante. Mas não te alongues muito no discurso, porque nós ou seja, tu
já fazes parte do PSD, não é de agora, certo? Eu entrei na JST em 2007. Fiz inclusive aqui parte de uma lista para a junta de freguesia, pelo que era o Luís Rodrigues. Uhum. Depois, Professor? não era professor. Acho que não era professor. O Luís tinha um pai, tinha uma gráfica. Já sei. Carregado, estás a ver? Já sei. Convidou-me, pronto, tinha um amigo meu que era o Luís Bacalhau, estava no PSD, estava na JST, e ele é que me desafiou, e eu, ok, bora lá. Mas já eras do PSD antes? Já simpatizavas com o PSD antes? Sim, tive sempre mais para a parte da direita, os meus pais sempre foram, e eu sempre segui um pouco essa... o PSD foi sempre Porquê? um partido. Porque tem a ver com a nossa ideologia. Acho que para mim faz sentido. Aquilo que a ideologia do partido é aquilo que eu também acho que sou, digamos assim. Por isso, como eu disse, entrei na Jota em 2007, com o futebol, com a universidade, pronto, depois também o trabalho, afastei-me, nunca fiquei muito próximo, mas de facto, isto, como eu disse há pouco, conforme tu vais crescendo, né, vais vendo também, olhas que as coisas de outra forma. E de facto olho aqui da nossa terra que para mim está parada no tempo há muitos anos e lançaram-me o desafio e uma vez mais em espírito de missão, porque como o Ruben falou no início, quase me achou que as lágrimas nos olhos, eu quero que os meus filhos tenham vontade de fazer vida aqui na terra, não quero que eles pensem em ir para o estrangeiro, por exemplo, porque e para isso é preciso melhorar as condições das pessoas aqui no Concelho de Samora, no Concelho de Navente, e o convite foi nesse sentido, mais um desafio e uma missão. Já lá vamos. Antes disso, ou seja, se tu hoje não tivesses envolvido no PSD, se não tivesses objetivos de entrar no mundo da política, o PSD desaparecia, qual seria outro partido político com o qual tu sentes que mais te identificavas e que te vias a votar? Eu, muito honestamente, e de ser transparente, se não fosse pelo PSD seria muito difícil estar noutro partido. Porque é como disse há pouco, e pelo projeto que me apresentaram e aquilo que se está a fazer no partido, no PSD, não é de agora, já são de há muitos anos, são pessoas que estão a trabalhar há muitos anos no partido, pela terra. De facto, achei incrível que fui apanhar pessoas que aquilo que dão de si em prol de nada, ou seja, o trabalho que eles têm, que são muitas das pessoas, isto é um bocadinho mais relatividade, não têm noção, né? Ou seja, o tempo que deixam de estar com a família, o tempo que preocupam-se em melhorar, digamos, às vezes pormenores na terra, para que alguém possa usufruir disso, mesmo por muito pouco que seja, possa usufruir nessa melhoria. E de facto o projeto cativou-me, por exemplo, logo aí, pela diferença que eu sei que acontece noutros sítios, que é quando te fazem o teu convite, não há lugares. Não estou-te a convidar para tu não vais para um lugar, tu vais para um projeto. Tu vais trabalhar para um projeto, para uma ideia. E se tu te identificas com isso, ok, então faz sentido. E se as pessoas neste caso se falaram porque acharam que tinha condições para melhorar ou para trazer mais valor àquilo que é o projeto, então bora lá, vamos todos. Depois a partir daí há digamos uma conselhia e entre todos define o perfil de um candidato para determinada junta, Câmara, seja o que for. Há um perfil, digamos, descrito para depois perceber quem é que é a pessoa para fazer o convite. Dentro disto, como outras coisas, identifiquei-me claramente com o projeto e com o partido, e dá muito tempo. Mas deixa-me fazer a pergunta de outra maneira. Esquece o facto de fazeres parte desse partido ou não, mas vamos imaginar que nem sequer te metes no mundo da política, que amanhã é o dia das eleições, não existe PSD, quem era o outro partido onde votavas? Digo eu, como estou sentado... Estás encostado ao meio à parede. Não, é tranquilo, olha, como estou aqui à mesa, como vê, eu sento-me sempre à direita. Isso tem que ser sempre à direita. Não vamos por aí, eu hoje fui para a esquerda por causa disso. Não, estou a falar para mim, sento-me à direita. Não, eu tenho sempre... foi por isso que ele quis trocar de lugar. Ele pensou assim, então mas agora faço parte do PSD, vou sentar à esquerda. Não, à esquerda não, é sempre à direita. Provavelmente, assim, se não fosse o PSD, se não existisse PSD, CDS. Epá.
Pronto, eu vou aceitar porque fiz mal a PS. pergunta. Mas. O que é que queres que eu respondesse? Não, queria. Esta me sai Eu sei que é que ele queria que ele respondesse. Não, mas estava curioso. podes perguntar diretamente. Não, mas estava curioso para perceber se não fosse uma solução que Ok. envolvesse a Aliança Democrática, mas nós vamos deixar esse assunto. Olha, eu na tua intro disse que tu vais exercer um cargo no PSD. Que cargo é esse? Eu não sei quando é que tu vais chegar que eu ia exercer um cargo. Quer dizer que ele é político. Não, posso dizer... Ou seja, eu tu tenho dentro um do cargo. PSD? Tenho um cargo no PSD, ok? Eu tenho um cargo no PSD que é, na Conselhia, sou vice-presidente. Ok. Ok? Tenho um cargo no PSD. Não Isso sei é se para- vocês sabem isto, mas tenho um cargo no PSD. Ok? Isso é para a Junta ou para a Câmara? Ou para ambos? Não, Não vou sei. explicar. A Conselhia, ou seja, estamos a falar do Conselho de Benavente. Ok. Ou seja, é digamos uma equipa Uhum. que trabalha, ok, digamos, todos os órgãos do PST em todas as juntas e Câmara, ok? Todos eles trabalham porque aqui, neste caso em concreto no PST, ou seja, aquilo que tu vais, digamos, debater ou aquilo que tu defendes, digamos, as ideias, tudo isso é uniforme no partido todo. Tu não vais falar em Samora, falas de uma coisa e depois em Benavente vais dizer que não és a favor daquilo, és contra aquilo. Não, isto está tudo, digamos, uniformizado. E há a Conselhia que tem este poder, digamos, local no Conselho. Depois tens a Conselhia, tens o Distrito, okay? Tens também a Distrital e depois tens o Governo. Por isso, faço parte, a convite também desta equipa desde 2023, 22, faço parte da Conselhia e, claro, estando aqui mais próximo, como eu vos disse há pouco, há muita coisa que está mal e pá, eu não sou de ficar atrás do teclado a falar mal. Eu sou mais Não és de... ativista do teclado? Não sou. Acho que vocês já sabem. Mas já conhecem. sofreste na pele, isso. Já. Como presidente do Como presidente Samora, do certamente Samora, já sofreste na pele. Sim, sabes que hoje em dia as redes sociais é muito fácil falar sobre tudo, toda a gente tem uma opinião sobre Toda a gente tudo, tem entendido. toda a gente é entendida e por acaso há aqui uma questão curiosa que neste caso o governador, que agora já não está, o Paulo Nunes, que saiu da coordenação do Samora e regressou ao Al-Hilal para a equipa técnica, se o Jorge Jesus ele foi para lá, e ele de facto dizia uma coisa que é, eu quando vou ao médico, eu não vou dizer ao médico que ele está errado ou que vou dar opiniões sobre o médico, não, ele é que é especialista, porque as pessoas no futebol vêm aqui e dizem que não, que o treinador está errado, não é especialista, não é sério. Isto é a mesma coisa, estava a dizer, Verdade. para tudo o resto, né? Às vezes, mas isto é o quê? A sociedade está assim, é muito fácil, né, nas redes sociais criticarmos e às vezes nem sabemos o que é que estamos a dizer, ou não sabemos o motivo porque aquilo aconteceu, ou as razões, e é muito fácil criticar. Para quem tem, ou quem está em órgãos de decisão, às vezes, ou muitas das vezes, tem que ter o discernimento de conseguir desligar-se das redes sociais, porque senão fica doente. Em Benavente, a Sónia ganha? Eu estou completamente confiante. Aliás, não só em Benavente, como acredito mais freguesias o PSD vai ganhar. Era a minha segunda pergunta, o Jorge Paiva ganha? Não tenho qualquer dúvida. O Jorge Paiva ganha em Samora, não tenho dúvidas. Em Benavente, a Ivete vai ganhar. Ela perdeu nas últimas eleições por 69 votos e acredito que vai mudar. Para o PSD, Santo Estevão já é do PSD, por isso, amigos, Eu tenho a minha opinião, mas fica para depois. Sim, eu dou-te a minha opinião. Perguntar, Não, claro, Não, mas mas aqui sim, quem interessa és tu, sem sombra de dúvida. Eu concordo 50% contigo, outros 50% não, mas depois dou-te os meus argumentos. Mas pegando nesse assunto, eu acho que não tenho a certeza. E isto na política não é assim. Acho que vocês também sabem isso, né? Não é assim tão simples encontrar pessoas competentes e válidas e terem coragem de assumir, ou seja, este mediatismo, esta exposição, porque de facto ficas exposto. Ou seja, lá está. Nem toda a gente tem a capacidade e o poder de encaixe das críticas, porque não é fácil. E ter pessoas como o Jorge, como a Ivete, como o Ricardo, como a Sónia, ter esta coragem de se exporem, de ir para a frente
para um bem digamos, da comunidade, da sociedade, do Conselho, para melhorar aquilo que acham que não está bem, para mim isso acho que é de louvar, porque de facto é preciso coragem. Lembras-te do Ricardo ir a uma reunião de direção nossa? Há muitos anos, quando nós éramos os dois da presidência do clube, que ainda fazíamos reuniões mesmo na sede. Lembras-te do Ricardo Oliveira? Sim, Lembras-te sim, dele lá? Sim, sim. Lembro-me muito bem disso. Aliás, o Ricardo, eu já não sei há quantos anos ele está nesta vida. E de facto aqui, o Ricardo é Sónia, mas o Ricardo, pá, agora, eu conheci-o na secundária. Ele é deputado. Ele é deputado, agora está como número 4, digamos, para as eleições, é o quarto aqui pela parte do distrito de Santarém. Está na lista na quarta posição, com o cabeça de lista que é o Fernando. O Fernando Alexandre e o Ricardo, pá, ou seja, vou conhecendo cada vez mais, pá, e tu vês alguém que pela causa pública, assim, ele está ali porque ele não está ali agora é deputado, mas já teve, eu não sei há quantos anos ele anda nisto. Então, pensa que só foi há 10 anos. 8 anos. 10 anos, não, mas ele está nisto para aí há 20, acho eu. Ele começou também na Jota, muito novo, sempre foi uma coisa que ele gostou, pá, e acho que é uma pessoa bastante válida, e o Conselho Navente, ter um deputado, ter alguém aqui da terra como deputado, eu acho que isso só traz vantagens para o Conselho. E aliás, está comprovado isso, temos várias situações que aconteceram, concretas, não é ideias, coisas concretas que aconteceram, porque de facto estar próximo do poder ajuda muito, às vezes, levar algumas dores daqui até lá e digamos, defender e conseguir trazer melhorias para cá. Deixa-me só dizer, não é uma pergunta, é a minha opinião. O cargo que tu vais exercer ainda é meio turvo, não é? Mas na realidade eu acho que o teu cargo pode não ser no papel, mas na prática é braço direito de Jorge Paiva, e o tempo dirá, mas eu acredito nisso, caso obviamente fazer uma aposta aqui? Porque o que eu penso é, eu no lugar do Paiva, quem é que eu ia querer para braço direito? Percebes? Alguém que eu conheço há muitos anos, alguém em que eu confio e que sei que não vai ser corrompível, percebes? Sim. Portanto, mas imagina, eu também não sei quem é a equipa do Paiva, nem há quanto tempo é que ele conhece as pessoas, percebes? Independentemente disso, mas o tempo dirá. Tu achas o quê, Ruben? Não achas nada, não é? Não acho nada. Não achas nada? Sou imparcial. Já estavas a dar cargos no PSD. Eu acho. Não. Eu acho. Olha, o nosso Primeiro-Ministro, PSD, tu agora estavas a dizer que já conheces alguma gente do PSD, certamente não conheces toda a gente, mas das pessoas todas que tu conheces e daquilo que já viste do Luís Montenegro, achas que o Luís Montenegro é a pessoa indicada para estar à frente do nosso país? Eu tive a oportunidade de privar com o Luís Montenegro quando estava em campanha, antes de ser eleito Primeiro-Ministro. Tivemos um almoço e estive com ele. E de facto, pá, às vezes a gente vê as pessoas na televisão e acham que é de uma simplicidade, de uma pessoa... O meu canto António Carreira, como é que não é de ser simples? Não, mas de facto isto é ser muito, muito sinceros. De facto é uma pessoa bastante modesta, bastante simpática, e aquilo que a minha resposta à tua pergunta, eu tenho uma simples, que é, em 11 meses, aquilo que eles conseguiram fazer em 11 meses foi brutal, porque de facto, tu hoje em dia, e isto fala-se, que é, tu não vês nos debates a falar, por exemplo, na educação. E a educação, antes das eleições, antes de ele ser eleito, havia manifestações, havia greves a toda a hora. E hoje em dia as coisas estão tranquilas. Aliás, se tu fores ver... Ou seja, isto é um pormenor, atenção, ok? E de facto, em 11 meses conseguiram fazer muita coisa. E o que eu acho é que foi necessário haver aqui um abanão, porque de facto estavam bem encaminhados. E eu acredito muito sinceramente, claro que sou suspeito, mas estou muito convicto e acredito que vão ganhar. Vamos ver agora aqui a questão, como é que é a questão da maioria ou não, como é que vai acontecer. Mas acredito que tem uma equipa muito forte para dar continuidade àquilo que eles começaram a fazer, e aquilo que a minha convicção é, se em 11 meses fizeram o que fizeram, pá, em 4 anos eu acho que vamos ter aqui... E não podemos esquecer que o país não está nada famoso, a verdade é esta, e não podemos esperar uma
uma viragem radical É em impossível. 4 anos. Ninguém pode dizer que em 1 ano ou em 2 anos tu consegues mudar tudo. É impossível. É impossível. Aliás, Num há mandato- coisas, num há mandato coisas é que. impossível. Aliás, vocês não tiveram a oportunidade, eu estive agora que o Fernando Alexandre esteve no Palácio. Sim. Digamos, uma conversa que acho que foi bastante interessante. Falou-se de várias coisas, ok? E de facto ele diz, há coisas que nós achamos que vai ser rápido, mas não é rápido por várias razões. E isto às vezes pode demorar 1 mês, pode demorar 6 meses. E depois as coisas ou seja, ficarem mesmo efetivas e começar-se a ver esta alteração demora muito tempo. E quer dizer, em 11 meses, mesmo assim conseguiste ver muita coisa. Eu acho que tem todas as condições para fazer muito mais e melhor do que aquilo que estava antes de eles serem eleitos. Qual é a tua posição em relação aos casos que ele tem neste momento a nível de conflito de interesses? Olha, em relação a isso, Eu aqui vou dar a minha opinião, não votando PSD. Portanto, posso dar de uma maneira mais imparcial, mas gostava de ouvir a tua. assim, a questão está a falar em relação à questão do Montenegro, não é? Sim, Da Espino Viva. Esta questão aqui foi provado que, de facto, ele não cometeu nenhum crime, certo? E entretanto, ou seja, isto foi digamos, a meu ver, uma arma que arranjaram para haver confusão. O que é certo é que antes disto tinha havido bastantes polémicas. E depois chegamos a um ponto que é a comunicação social também influencia muito aquilo que é a decisão das pessoas, não é? E depois hoje em dia é muito fácil tu, ou seja, fizeres uma queixa a alguém e rapidamente tu és acusado de algo, mas tu até provares o contrário, tu és inocente, Claro. não é? Ou seja, qualquer pessoa tu pode apresentar uma queixa, tu vê logo para as notícias a dizer, atenção, não sei o quê, que ele tem, né? Ou seja, isto é preciso às vezes aqui nós lermos e percebermos efetivamente o que é realmente e o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Aquilo que eu acho foi muita confusão, muito barulhinho, para abafar outras coisas que estavam a existir no passado. Entre outras coisas, tínhamos aqui muita polémica a questão do Chega. Havia muitas coisas a surgir no Chega, era toda a hora. A comunicação Malas, era das muita violações. coisa, do PS a mesma coisa, ou seja, e acho que a comunicação foi um bocadinho, se calhar, para distrair aqui algumas coisas. Isto é, digamos, quem está muito longe daquilo que eu li, ou seja, o senhor não foi acusado de nada. Houve aliás, ainda hoje fazem as mesmas perguntas a ele sobre essa situação, de várias coisas em relação a esse processo, e onde ele já clarificou, já justificou, já esteve a quem de direito, acho que expôs a vida toda dele e da família, e até hoje, como se comprovou. Eu posso estar a cometer aqui uma calinada, mas eu sinto que ele foi um homem impecável, no sentido que acontece isso e ele quis ir a eleições do género, se não estão a confiar em mim, Era vamos muito, outra fácil, vez. era muito fácil fugir e sair. Fugir. Exatamente. Eu não sei se eventualmente não teve pressões, porque, repara, tu estás a fazer uma campanha para ir, digamos, é desgastante, não é? É uma campanha para tu te manter, seres candidato novamente a Primeiro-Ministro e tu tens a escrutinar a tua vida toda, não é? A tua vida Sim. e da tua família. Exatamente. Que às vezes, acredito, pelo menos se fosse comigo, a mim custa-me. Mas quando toca aos teus, mais custa Mulheres, ainda, não é? filhos. E isto é como estavas a dizer há pouco, a exposição, o imediatismo, estou nesse nível, é muito grande. Tu consegues defender os teus, ou seja, ok, falem de mim, não sei o quê, mas deixem de estar os meus. E não foi o caso. E ele mesmo assim conseguiu, porque ele não tinha nada a temer, porque ele clarificou tudo nas entidades competentes e teve depois que justificar todas as questões que fizeram. Clarificou tudo e ele não tinha nada porque não avançar, e de facto, se ele está a fazer um bom trabalho enquanto político, enquanto Primeiro-Ministro, por que razão tinha que sair? E isso de facto é meritório e avançou, e ainda bem que avançou, porque eu acho que ainda tem muito a dar ao país. Eu vou dar a minha opinião em 30 segundos. É lá, Eu acredito que foi uma tremenda palhaçada, do meu ponto de vista. Acho que foi uma manobra de diversão, acho que foi uma manobra dos partidos políticos
quer à esquerda, quer à direita, terem hipótese de poder ter o poder, acho que não faz sentido nenhum aquilo, até pode fazer sentido aquilo que ele é acusado, ou vir para a praça pública, não acredito é que o conflito de interesse exista. Por uma razão simples. Porque vamos olhar para aquilo que acontece. Ele está a tomar decisões onde, segundo aquilo que dizem, ele tem interesse em que essas decisões sejam boas para ele, porque lhe vão permitir fazer mais dinheiro. Isto é o conflito de interesse que se diz. E a questão é esta. A questão é, se em vez de a empresa estar em nome dos filhos, se a empresa estivesse no nome de um tio ou de um primo, já não havia conflito de interesse. Não. Mas ele ia deixar de ter interesse em ganhar dinheiro aí? Não. E se ele fizesse isso, eventualmente, então teria algo a esconder. Mais coisas a esconder. Se estás a meter no teu familiar, aliás, Portanto, tens ali. E aliás, eles, atenção, quando vão para estes cargos, têm que expor tudo claro. da vida deles. É por isso que o argumento é bola, é zero. Porque estamos a dizer que ele tem conflito de interesse porque está a votar em algo que é para benefício próprio. Até aqui está tudo muito bem, mas o problema é que não está em nome dele, está em nome dos filhos. Mas e se tivesse em nome de um tio, de um primo? Já não havia conflito de interesse? Não, então no fundo nós não estamos preocupados se ele está a fazer dinheiro. Nós estamos preocupados em como é que podemos aproveitar isso para o nosso proveito. E isso é uma das coisas em que eu acredito que a política nos últimos anos se tem tornado. A Assembleia da República, no meu ponto de vista, hoje em dia, os partidos que não governam não estão preocupados em acrescentar valor. Os partidos estão focados em arranjar alguma coisa para poder pegar para ir para o poder. E é por isso que eu acredito que Portugal nunca teve tão mal. Exatamente porque todos os partidos da oposição só estão focados numa coisa, que é arranjar algum tipo de confusão para que eles possam crescer. E enquanto assim for, a política está desgovernada. Sim, e compreendo o que tu estás a dizer e concordo, de certa maneira, porque de facto, às vezes, ou grande parte das vezes, vai-se muito abaixo, muito sujo, joga-se jogos muito sujos, e às vezes parece que vale tudo, né? E acho que não tem que ser assim. Ou seja, tu tens o teu ponto de vista, tu tens as tuas ideias e bem, deves defender-as. E eu acho que ainda bem que existe, neste caso, vários partidos com a sua ideologia que, digamos, defendem, digamos, estes ideais de várias pessoas do nosso país, né? Porque mais à esquerda, mais à direita, centro, o que for, ainda bem que existe. E é importante que exista, porque não há ninguém que tenha razão, não há ninguém que tenha as melhores ideias, e acho que isso também ajuda a melhorar, neste caso, o país ou os programas que possam existir. Agora, de facto, é isso que tu estás a dizer. Acho que chegámos a um ponto que parece que vale tudo. E por isso é que há pouco estava a falar, eu a direita mais conservadora, porque quando, seja, na minha opinião, claro, tanto à direita como à esquerda, quando vamos para o extremismo, criamos aqui, digamos, umas dimensões que são muito perigosas e é preciso algum cuidado. Houve muitas pessoas que sofreram na pele para nós sermos livres, não é? E não podemos esquecer a nossa história. Eu começo a ficar assustado. E não podemos, e por isso é que eu disse há pouco que é muito fácil estar atrás de um ecrã criticar, mas a minha postura é se posso ajudar em algo e evitar, por exemplo, uma dessas razões, então tenho que ir para o terreno e naquilo que eu puder ajudar, tentar fazer o melhor possível. Na realidade, tu podes ajudar em algo. Quer clarificar aqui uma dúvida do Ruben? Só tem uma? Não, primeiramente nunca acredites no Miguel quando diz 30 segundos. Não, estava ali a ver. Eu irrito-me, pá. 2 minutos e meio foi. Política é uma coisa que mexe comigo. Então, outra coisa, que sabes que eu gosto muito de polémicas, não sei se já percebeste isto. Sangue. Já percebeste? Para já, surpreendeste-me logo com aquela introdução. Pá, foi muito giro. Vou ficar para mim, digo nunca vou esquecer. Guarda isso. Vou guardar isto. Guarda isso, faz favor. O meu filho, quando ouvir isso, estás a ver, ele assim, e pá, quem é isto? És mesmo importante. O Ruben já tinha bebido vinho antes. Não, por acaso não. Olha, e como eu gosto muito de polémicas, tem surgido ao dia de hoje, acho que ainda não foi nada resolvido, ao dia de hoje que estamos a gravar. Já foi, mas deixou. Uma polémicazinha sobre Zinha. a mesquita cá em Samora. Qual é a tua opinião? E se o PSD ganhar, o que é que vai fazer? Qual é a decisão que vai tomar? 2 pontos. A minha opinião,
na mesquita e também está em... Isto está a ter que estar à parede agora, ele. Diz? Ele está a ter que estar à parede agora. Não, que a parede está longe. A parede ainda está longe. Tens chegado à parede? Não, sabes porquê? Porque ele é político e vai conseguir Vai fugir, vai fugir. ele quer ir para a Boa Viagem e vai ao Porto Alto para ir à Boa Viagem e nós estamos no Brejo. Aí sincero connosco. vocês enganam-se. Eu vou-vos Homem é dizer. sincero connosco. A minha ideia, a minha convicção está, digamos, em sintonia com aquilo que foi que o partido publicou. Porque não podemos esquecer uma coisa que é, isto, quando surgiu esta notícia, como é óbvio, quem está como, digamos, a responsabilidade mexe com todos, não é? Porque isto de facto muda aqui aquilo que é a nossa realidade. Agora, Completamente. na minha opinião, nós não temos a população, digamos, muçulmana para fazer uma mesquita. Ou seja, não faz, porque uma mesquita, tu metes, não sei quantas pessoas lá dentro, centenas, para rezar, isso poderia fazer sentido se tivesse aqui uma comunidade muito grande. Neste momento não faz qualquer sentido construir. Sim, mas se crias a mesquita, facilmente ficas com essa... Sim. Nós não somos eu não sou dessa opinião, ok, da construção da mesquita, mas há aqui uma ressalva muito importante que todos tenham consciência. Porque lá está, estamos já em fase, digamos, ou seja, já a pensar nas eleições em setembro, ou final de setembro ou em outubro, e fala-se às vezes sem saber das coisas. Claro que na nossa comunidade faz sentido, como eu expliquei há pouco, não faz sentido, na minha opinião. Mas legalmente nós, ou seja, qualquer responsável público, digamos presidente de Câmara ou responsáveis, se for entrado um projeto, a lei, tu não podes recusar, okay, a construção de uma mesquita. A única maneira que tu tinhas de o fazer era se o terreno fosse da Câmara. E aquele terreno não é da Câmara. Aquele terreno é um terreno que é de uma pessoa, de um proprietário. E se esse proprietário vendeu à associação. Se esse proprietário decide vender, a seguir a Câmara, por muito que pode ser extremamente exigente com as cadernetas prediais e tudo mais, mas nunca vai conseguir garantir que isso não acontece. Agora, eu também acredito que a política e os partidos podem fazer alguma coisa em relação a isso, mas tem que ser sempre de uma maneira democrática. Eu sou dessa opinião. Eu acho que pode e na minha opinião, devem, ou seja, fazer caso isso venha a surgir. Agora, mais uma vez eu digo, a lei e quem está à frente, neste caso, se eu estivesse à frente, como é óbvio, sendo uma pessoa responsável, não vou contra a lei, né? Porque senão também, quer dizer, não faz sentido. Se a lei o permite, né? Ou seja, se nós, por exemplo, cristão, estivesse num país, ou seja, precisasse ir à igreja, né? Queria ter uma igreja, e eles também têm esse direito de ter um sítio onde podem rezar. Mas será que eles te permitiam construir essa igreja? Isso é outros caminhos. Sim, okay? mas aí não é, isso é outros caminhos. Aí não é o que tu controles, é a maneira como a lei portuguesa é feita. Ou seja, não podem proibir a construção de uma mesquita, ok? Agora, claro que acho que aqui, eu acredito, se a comunidade ou esta associação perceber que eventualmente na comunidade não são bem-vindos eventualmente, ou que não pode ver aqui a população pode nos aceitar bem, pode ver na outra parte, se calhar não faz sentido a construção da mesquita. Era o que eu te estava a dizer, de uma maneira democrática. Tua opinião, opinião de Paulo, cidadão de Samora Correia. Tu queres ou não queres? Eu não. Não? Eu sabia. Passando à frente. E posso justificar rapidamente. Não porque já se começa a trazer um pouco à imagem da cultura e das pessoas que é, ou seja, as mulheres, principalmente as mulheres, ou seja, as que vivem no nosso concelho, concretamente, ou seja, parece que cria aqui um medo, né? Que vai acontecer alguma coisa. Surge sempre, ou seja, quando há algo mau, já é sempre direcionado para essas pessoas. E eu acho que depois cria-se aqui uma instabilidade, uma insegurança muito grande que não é favorável para ninguém e para o concelho muito menos. E se há previsão da questão do crescimento, continuação do crescimento do concelho, a possibilidade da construção do aeroporto, se tu começas logo com estas bases, insegurança,
Ou seja, há que haver muito, a população muito dividida com as outras culturas que estão a vir e, como tu disseste, naturalmente, se calhar, com a construção da mesquita, vai, se calhar, trazer muito mais pessoas para cá. Eu acho que aqui tem que ser, se a população achar que, de facto, não é bem-vindos, ok? Eu acho que pode-se, não sei, depois há aqui alguma pressão, eventualmente, mas digo mais uma vez, legalmente, nós não podemos proibir a construção de um mosquito. Acho que não é a resposta que as pessoas gostam de ouvir. Também não é a resposta que eu acredito que os partidos políticos gostam de dar, mas é a resposta que tem que existir. Porque dentro, dentro dos trâmites legais... Eu estou neste mundo, se calhar, há pouco tempo, né? Eu não sou político, mas uma coisa é certa. Eu, se tiver responsabilidade, eu, se tiver como responsável, considero, e se tivesse essa responsabilidade de decisão, jamais poderia ir contra a lei. Quer dizer, não faz sentido. Se alguém criou essa lei, permitiu. Agora, se eu concordo, isso é outra questão. Mas vamos ver o que vai acontecer. Estamos a caminhar a passos largos para o final, não é? Sim, mas há uma pergunta que se levanta a nível de... Exatamente, perguntas tu ou pergunta eu? Posso perguntar eu? Paulo, não, deixa-me perguntar. Paulo, quem é o melhor dos veteranos? Não, estou a brincar. Quem vai responder isso? Estou a brincar. Ainda não apareceu. O que é o melhor melhor dos dos veteranos? Parece que foi. Olha, foi o segundo. Não, com 28 anos sou capitão dos veteranos. Por amor de Deus. Coisa. Segundo... Como é que tu foste capitão? Foi agora no torneio. A abraçadeira estava-me aqui. Pois, já que eu não vi a abraçadeira. Porque ela caía, já estava no sim. pulso. Mas... Eu acho que segundo a tua pessoa, né? O melhor jogador dos veteranos no torneio foi o futuro, nas tuas palavras, não sei o que estou a dizer, mas foi o futuro presidente da Junta de Samora, que fez 20 minutos no primeiro jogo e ilusionou-se. Para mim foi o Catalão, fez só um pique e saiu. Eu não disse que tinha sido o Jorge. O quê? Não, disseste que o Jorge ia ganhar. Não, o que eu estou a dizer é que para mim foi o Jorge. Ok. E a seguir ganhou a final sem treinador. Mas já é tradição. Aliás, a última vez que ele participou no torneio da Conselho da Amizade, acho que foi também, entrou e rasgou-se. E depois sim. Foi só mesmo para vestir o equipamento e depois foi para lá. Depois meteu-se lá tipo o Jorge Jesus. E o Vasco então foi mais. O Vasco ainda... Foi bom? Para eu jogar? Foi ótimo. O Vasco nem sei se teve 5 minutos. Não. 30 segundos. Ele tocou na bola e ele ajudou-se. Olha, vamos fazer aqui a última perguntazinha, para isto também não ficar assim muito grande. Mas tens de dar tudo, porque eu acho que é uma pergunta que... E deixaram a pergunta mais para o fim. Não, acho que não. Não, porque eu já sei o que é que tu vais responder e, portanto... O que é que... Tu fazes a pergunta, já sabes o que eu vou responder. Já calculo. Já calculo porque acredito que... E isto não te querendo defender... Não te querendo defender, mas defendendo, eu acredito que estás meio preso ainda. Até porque ainda não saíram programas e, portanto, não é que tu não saibas o que é que podes ou não podes dizer, mas nunca vais dar ainda, não podes dar uma resposta que realmente seja mais concreta. Mas... Vou pôr boa pressão nesta pergunta e vou ver um bocadinho de vinho. Bebe. Não. Então, a nossa última pergunta, e eu vou aqui fazer tempo para tu beberes, é: o que é que o PSD quer para Samora? O que é que, se realmente ganharem, o que é que irão trazer de novo? Deixa-me ser um bocadinho mais sacana. O que é que o PSD pode prometer? O PSD não... Primeiro, Samora não só. Samora, ou seja, vamos ter eleições legislativas para o país. Ok. Eu já sabia. Samora... Benavente, Santo Estevão e Barrosa. Estamos a falar só de Samora, espera aí. O que é que o PSD Conselho de Benavente pode prometer para a Conselhia? Vou-vos dizer esta questão. A questão das promessas ao programa eleitoral é muito fácil. Todos nós sabemos o que é que está mal. E é muito fácil agarrar num papel, escrever o que é que as pessoas querem ouvir. Mas eu, concretamente, e as pessoas que estão comigo neste projeto, as coisas não funcionam assim, porque era fácil, porque o PSD elegeu só 2 vereadores, não foi, digamos, não está no executivo, não tem pelouros, era fácil, se calhar, eventualmente agarrar no programa eleitoral
anterior, porque não, ou seja, provavelmente a CDU não cumpriu, né? E voltar aqui a agarrar e mostrar. Mas as coisas não fossem assim, ou seja, passaram-se 4 anos, pode haver uma outra situação que de facto que não foi feita outra vez, mas que podemos lançar novamente. Mas mais importante do que isso, que estamos a fazer já há algum tempo e vamos continuar a fazer até sair o programa eleitoral, é estar, ou seja, mais próximo das pessoas, mais próximo daquilo que tu perceberes concretamente as dificuldades. Eu sei, peço desculpa, Não, as dificuldades no desportivo, por exemplo, porque estive lá, mas é preciso, ou seja, aquelas que nós não temos ninguém dentro da estrutura que esteve próximo, também é importante ir ouvir essas pessoas. E acho que isso é, tu não podes formar um programa eleitoral, né, ou digamos as promessas que vocês vão querer saber, sem tu primeiro ouvir as pessoas. Porque há 4 anos pode ter esse problema, mas hoje, se calhar esse problema, ou um deles já pode estar resolvido e não faz sentido tu estares a ter ali porque já está resolvido, ou porque já não é assim, é diferente, ou porque o já problema não é tão importante. se calhar até o que vai acontecer muitas vezes é que o problema já é maior, porque se as coisas não foram feitas já está muito, muito maior. Isto para te respondendo às vossas perguntas. A setembro vai sair o programa eleitoral, ok? Ou seja, existe um planeamento. Estas eleições legislativas não estavam no plano, mas uma vez que teve que ser e estamos cá e vamos para a frente e houve aqui, digamos, claro, aqui um abrandamento daquilo que era o planeamento. Agora o foco está para já para domingo. Não deixámos de trabalhar, continuamos a fazer aqui o nosso trabalho. A partir daí, de facto, vamos intensificar. O que é que vos posso, digamos, confessar ou dizer-vos que e por isso é que eu gosto no projeto onde estou inserido, que é, para além de nós estarmos ou procurarmos e vamos estar com as pessoas para perceber os problemas, vamos fazer em determinadas áreas grupos de trabalho onde estão inseridas pessoas que são profissionais da área ou que tiveram experiência na área. Mesmo que não vivam cá, tragam-nos e ajudam-nos neste trabalho. Porque nós às vezes, isto acontece, por exemplo, a realidade do Samora, quando tu estás muitas horas, muito tempo e vives sempre naquele mundo, às vezes pode não ser fácil tu teres outra visão mais periférica, ou seja, teres aqui uma visão mais ampla das coisas. E ter pessoas fora do concelho, por exemplo, podem trazer aqui algumas coisas que, porque não, fazer isto. E depois outra coisa é nós temos de ser ambiciosos, e acho que foi o que nos faltou durante muitos anos neste concelho. Pensamos ser muito pequenino e o Concelho de Navente tem um potencial brutal. Estamos muito perto de Lisboa, temos rio, temos agricultura, temos muito que podemos dar e evoluir nesta terra. Jovens que podem trazer aqui muito mais, acrescentar valor, de certeza, ao desenvolvimento da terra, e por isso acredito, trazendo pessoas com esta visão, com esta ambição, e não ter medo de querer uma coisa assim, pá, isto são loucos, isto nunca vai acontecer. Mas se calhar não acontece em 4 anos, mas pode acontecer a 10. Mas tem que ver um projeto. Começas, ok, defines, ok, vamos a pouco e pouco, vais fazendo, e ele vai acontecer, ok? Acreditas que vai acontecer. Agora, quando gerimos um concelho como se fosse uma coletividade, tens um plano de atividades e todos os anos é a mesma coisa e que é só gerir aquilo que existe, tu não consegues seguir. E acho que vêm desafios muito grandes, e é muito importante que tenhas pessoas capazes de corresponder àquilo que vem no futuro. E para isso é preciso ter pessoas competentes, responsáveis, com experiência política, mas não só, experiência também, lá está, nas áreas, né, que nós estamos inseridos, porque eu não estou dentro ou não percebo, por exemplo, de saúde, o outro não está dentro de turismo, o outro de comunicação, ou seja, o que quero dizer é que cada área, né, tem que ter alguém especializado, e esse alguém especializado ajuda a melhorar. E acho que tem que ser assim, porque o Presidente de Câmara, ou o Presidente da Junta, ou o Vereador, não tem que saber, ou seja, não tem que ser especialista, é impossível, de tudo. Não, tens de trazer pessoas para o pé de ti, especialistas, para te ajudar e para fazeres o melhor trabalho, porque tu sozinho não consegues fazer, é impossível, não há ninguém que diga. Estavas a falar porque o Mário tinha conhecimento de tudo, é verdade,
mas não era especialista. E nesta área, concretamente, ou seja, quando tu estás num cargo político, tu tens que ter a rodear de pessoas que tenham esta experiência e conhecimento para fazeres o melhor trabalho possível, porque sozinho ninguém faz um bom Tu trabalho. não tens que ser o melhor, tens de ser os melhores a trabalhar para ti. Geralmente os mais qualificados trabalham para os mais corajosos. Portanto, há aí painéis de publicidade do PSD a dizer que este é o ano da mudança. Qual é a mudança? Qual é a grande mudança que o PSD quer para conseguir na Vente? Se tu pudesses dizer alguma frase em algo muito curto, qual é que é a grande mudança que vocês querem ver? Acabei de dizer, digo só uma palavra. Claro, Eu sei que tu acabaste de responder a isso, mas... É pouco, é claro que é pouco, né? Mas tenho aqui uma palavra que eu acho que define eventualmente muita coisa, que é ambição. Concordo. Sinto que, pessoalmente, na Vente não tenho tanta noção, mas sinto que Samora de ano para ano está a morrer. É muito curto, muito. E agora vou falando com outras pessoas de outros conselhos, de outras câmaras, o que é que eles fazem. Basta só tu interessaste e vais ler o que é que eles fizeram. É assustador. A gente não tem ideia. Atenção, isto... Nem tudo isto está eu mal, dizer, nem tudo está bem, e mas eu é ia dizer, assustador. uma coisa é, e isto a gente às vezes ouve muito, e atenção, não tenho nada contra as pessoas, naturalmente. Claro. Nada. Agora, é como eu no meu trabalho. Eu sou boa pessoa, mas sou bom ou mau profissional. Ninguém está a dizer que são mais pessoas. Agora, a verdade é que, não sei se é por estarem lá há muitos anos que estão desgastados, não sei, mas é possível fazer muito mais do que estamos a fazer. Se as pessoas não têm maturidade para perceber que um cargo político ou que a política não é o que define a pessoa literalmente, também não estão preparados para ter estas conversas, percebes? Portanto, nós quando falamos que Samora está parada, que Samora precisa, Samora, na Vente, precisa de uma mudança, não é porque nós não gostamos das pessoas. Eu conheço o Coutinho há muitos anos, as filhas dele andaram comigo na ginástica, gosto muito do Coutinho, mas enquanto presidente é completamente diferente, tenho algumas críticas a fazer, acho que há uma série de problemas em Samora que já deviam ter sido resolvidos. Eu acho que o André Ventura estava a dizer há bem pouco tempo, porque é que nós não somos... Foi ontem nem hoje. O quê? Ele disse isso. Tu Eu vais dizer. não consegui falar. Não consegui falar, mas disse há bem pouco tempo que Portugal Os podia ser a melhores Suíça da palpites. Europa. Já agora Pronto, não dá para ser a Suíça da Europa porque já existe, mas eu percebi o que é que ele queria dizer, na verdade, e eu acredito que Samora tem muitas condições para se tornar muito melhor do que aquilo que é, face à proximidade que nós temos de várias zonas, não só de Lisboa, mas de várias zonas. Só que eu acredito que neste momento falta vontade mesmo, porque as pessoas acho que estamos Estamos demasiado acomodados. Isto é um desgaste brutal, atenção. E o que você estava a dizer, isto não tem nada a ver com as pessoas, são boas pessoas, mas o que nós queremos de políticos, queremos bons políticos, não queremos, ou bons gestores, não queremos boas pessoas. Boas pessoas somos todos nós, não é? Acho eu. Agora é importante, de facto, porque há decisões importantes e nunca se vai agradar, como em tudo, a todas as pessoas, mas tens de estar convicto do que tu queres fazer. Se tens um projeto, ir para aquele sentido, vais ter muitas barreiras. Agora, imaginem o quê? Penso que a CDU está lá, acho que há 50 anos. Imaginem, acho que é 50. Eu tenho 28 e não me lembro de outro. 50 ou 40, 50. 30 deve estar. Parece o PS. Imagina o que é uma mudança e tu tens que mudar assim, quer dizer, vai ser uma coisa, eu acho eu, quer dizer, tenho a certeza que vai ser muito duro, vai ser do dia para a noite, mas é uma coisa, como estávamos a falar há pouco, tu não consegues fazer em 6 meses ou um ano. É gradual. Vai ser muito difícil. Agora, eu acho que as pessoas, e aquilo que a gente vai falando e vamos ouvindo, as pessoas de facto querem essa mudança, sentem essa necessidade, porque a verdade é que não conhecem outra realidade, né? Ou seja, não há oportunidade para outras pessoas também mostrarem que é possível fazer diferente. Isso faz lembrar a história do Filipe, da alegoria da caverna. Ou seja, quando tu estás durante muito tempo a viver debaixo ou na gruta, no escuro, quando tu chegas cá acima, sais da gruta e percebes que existe luz, tu já não queres voltar para a gruta, né? E isso é aquilo que eu concordo contigo e que sinto que a malta aqui só vê gruta. Não conseguiu ainda ver luz. Eu acho que
para aquilo que eu vou-me apercebendo e o feedback que vou tendo, eu acho que começam a ver a luz a aparecer. E por isso é que eu acredito, por isso é que eu disse. Acredito que no Conselho de Navente, seja Samora, Navente, Santo Estevão e Barrosa, o PSD vai ter uma prestação muito positiva. Agora, claro, nada está a ganho. Isto é como no futebol, isto tem que se trabalhar, tem que se estar próximo das pessoas, porque a política é feita de proximidade e por isso, muito mais nas autárquicas, porque é a terra que isto é da pessoa que conheces a pessoa, se confias ou não confias, se acreditas na pessoa, e aqui é da proximidade. Ou seja, isto é importante, este trabalho, estar próximo das pessoas. Eu não estando na política, né? Ou seja, trabalhava, tinha o futebol, e às vezes ia à casa, e naturalmente não tinha tempo para estar, ou seja, para conseguir, claro, que gostava, interessava-me a ler e a ouvir, ouvia várias versões para depois também chegar à minha ideia, não tirava logo as minhas conclusões. E isso ou seja, é importante que... Estás a ver? Vem atrás? Já vai votar tinha no saudades. Já vai votar no PS. Mais um voto. Mais um Porra, voto. pá. O engraçado é que a gente vamos começar esta série de partidos políticos e o primeiro episódio vai sair no dia das eleições. Yeah. Ah, Por é? acaso não é muito bem chegado para nós, mas vai sair na Vai mesma. ser no dia No dia 18, não sei se será boa ideia. É pá, mas Não vai. sei. Podemos Mas mudar a vai. hora. Sugestão, não sei. Sim, podemos pôr de manhã. Não sei qual é a vossa, não sei qual é a vossa ideia, Ao mas final da tarde, ali 7 da tarde. Não, essa hora é a pior. É. É porque Sábado- quando começam sábado a acho ter que as. não. sábado é dia de reflexão. É dia. É dia de quê? Pois, Dia de sábado reflexão. não. Sábado É dia é. de- sábado não se fala política. Sábado é dia de ir para cima do Marquês. Pois é, o Benfica É pá, vai ser pois, campeão. sábado, O Benfica sábado, vai ser Olha, eu quero campeão. fazer a última pergunta porque nós já nos cedemos Olha, para já está variar muito, no já está tempo. muito. Mas eu acho que isso vai ser sempre inevitável, não estou muito preocupado. E esta não tem nada a ver com o PSD, tem a ver com o PSD não tendo, que é a nível político, pessoal, ambicionas um dia chegar a deputado eleito? Assembleia? Acho que sim. Isso Eu acho que isso sim. é, isso é... Tu tens bicho carpinteiro, pá, tu não consegues parar. Sim, ele vai chegar a presidente. Ele agora Portanto- começa a seguir diz assim: vou sair da política. E de repente alguém do PSD diz: não, agora vais para presidente do partido. E vai ele. E de repente ele diz: mas agora já fizeste um bom trabalho aqui, agora bora para a Assembleia. E daqui a 20 anos temos o Paulo Sérgio Eu acho que ele como, vai. como Olha, presidente Olha, do eu... PSD. O que é que eu... Sabes que... Agora apanhámos, Isto- agora não, apanhámos. Não é coisa que eu penso, muito sinceramente. Isto é como no trabalho, ou seja, para chegares ou eventualmente, para vir isso, uma coisa dessas à cabeça, tens que passar, digamos aqui, várias fases ainda. E para já, também acho que tenho que ter eu isto não vai... Não, está tudo bem. Tenho que ter este desafio para saber se eu estou eventualmente à altura desses desafios, porque isto não é só dizer, eu quero, está bem, mas eu quero muita coisa, mas será que tenho eventualmente capacidade para isso? Acho que é preciso mostrar se tenho condições ou não para chegar a esse nível. Agora, não penso nisso. Um dia de cada vez. As coisas, felizmente da minha vida, Adoro a política. felizmente da minha vida as coisas vão surgindo e pá, naturalmente, sem forçar nada, a questão da direção, da Olha, questão do afinal tenho partido. uma última pergunta. Existe alguma pergunta que se tu vocês vais... quiserem, a gente Não. pode depois dividir. Não. Eu tenho... Não. Mas Mas eu não esta penso pergunta isto- é muito rápida. Mas eu não penso isto e para dizer aqui muito claro que não é viver o dia a dia, porque claro que nós, e ainda para mais com filhos pequenos, tenho que pensar isto a médio e longo prazo, vá. Mas não é coisa que, neste momento, eu penso nessa situação de eventualmente chegar a deputado. Para já, aquilo que eu gostava muito, se puder fazer, era para a minha terra e se conseguir, pá, brutal, ficava muito feliz. Enquanto Paulo Sérgio político, vai haver algum dia em que vais responder uma pergunta com sim ou não? Posso responder sim ou não? É porque... Posso responder sim ou não? É porque... Há coisas aqui, compreendam. Nós estamos... Eu estou só a meter-me contigo, estamos num obviamente. período que isto é como no futebol, não é? Não sabes as tuas estratégias, as tuas ideias, o adversário. Não, mas aqui falando muito sinceramente, é a seu tempo e há um planeamento, né, que está definido e a seu tempo vai sair as coisas não saem só porque sim, ou não saem porque A ou B
diz que tem que sair, não. Há, digamos, aqui uma estratégia, a equipa definiu um planeamento e a seu tempo vão saindo as coisas. Por qualquer razão, a Sónia foi apresentada e depois por aí fora foram digamos, a apresentação das Dos pessoas restantes. que agora vão sair também, os restantes também para os candidatos às juntas. Houve a questão também do vídeo da Sónia, que também indicou-lhe alguns, um pouco para conhecer um bocadinho também a Sónia, do que é o, digamos, o dia dela, o dia a dia da vida dela, e também falou ali em alguns pontos que serão também a bandeira daquilo que será o programa do PSD nas eleições, mas lá está, mais próximo, depois deste trabalho conjunto, felizmente o PSD tem um número brutal de pessoas a trabalhar, porque foi construído há muitos anos atrás, não é de agora, porque isto, política, com qualquer coisa, não faz assim e as pessoas aparecem, não. Se calhar aparecem aquelas, pronto, que surgem, mas não é bem aquilo que se calhar tu procuras. Agora, pessoas que possam acrescentar valor, isto demora muito tempo a trazê-las para o projeto e, digamos, começar a trabalhar naquilo que se pretende fazer. E por isso isto é um trabalho longo, não é uma coisa fácil nem rápida. Um trabalho longo porque queremos fazer um trabalho sério, apresentar um projeto sério, mas também seja realista. Não é dizer porquê? Porque existe a realidade e uma grande possibilidade de sermos eleitos, né? Ou seja, ir para o executivo. Se calhar quem eventualmente considera que pode não ser eleito, pode dizer o que quiser, pode escrever o que quiser, porque provavelmente nunca vai lá chegar, ou seja, faz burburinho, faz confusão, diz o que as pessoas querem ouvir, mas quem é responsável e sério, né? Mesmo que possa não ganhar, tem que ter essa responsabilidade, tem que dizer as coisas que são sérias, que são verdade, e que se for eleito, tem que poder cumprir. Não é só dizer lá e tal, e depois, olha, então, e agora não fazes. Não, tens de ter essa responsabilidade, porque depois vão-te, e bem, vão cobrar, porque, atenção, vocês fizeram isto, e porque é que não está feito? E aí é bem. Bem, Não foi assim um não, mas tentei aqui. não foi nem sim nem não, foi um nim. Eu depois, como o Miguel, se for o número 2 para a junta, se me deixarem Não pode ser. falar, se me deixarem falar. Não pode ser, porque depois eu fixo o Miguel aqui e eu preciso do Miguel aqui ao pé de mim. Já te explica. Eu preciso do Miguel aqui ao pé de mim. Olha, Paulo, muito obrigado. Olha, obrigado eu. Mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho. Não falei inicialmente, mas acompanho os podcasts e gostei muito. Lá está, pessoas que eu não conhecia, gostei muito de ouvir. O Coutinho já conhecia, mas gostei da entrevista. A Maria não conhecia, gostei muito de conhecer neste registro. Achei muito simpática e dar-vos parabéns e oxalá que possam continuar e poder trazer pessoas que, falando quer da experiência profissional pessoal, e também que tudo esteja ligado à nossa terra, seja Samora ou mesmo o Conselho de Navente, que possam falar um bocadinho, que acho que é importante. Quer se goste, quer não se goste, acho que é importante também ouvir e cada pessoa tem a sua opinião, cada pessoa tem a sua ideia e não é porque esteja certo ou errado, é a opinião e por isso acho que é de louvar o vosso trabalho, que eu sei, vi o vosso esforço para conseguir ter isto em pé, mas acho que aconteceu, acho que vamos conseguir pôr isto no ar, não é? E só tenho a agradecer ter esta oportunidade. Obrigado, nós. Obrigado. Tá. E saúde. E ganho o PSD. Boa sorte. Boa sorte. Não me metas em caminhos apertados.